Bom, vamos continuar pensando de quantas maneiras nós podemos organizar um determinado número de pessoas num certo número de cadeiras. Digamos que nós tenhamos 6 pessoas, a pessoa A, pessoa B, C, D, E e F. Portanto, aqui nós temos 6 pessoas e eu quero saber de quantas maneiras diferentes, quantas permutações, de quantos jeitos diferentes eu posso organizar essas 6 pessoas em 3 cadeiras. Então aqui, cadeira número 1, cadeira número 2, cadeira número 3. Tudo isso que eu estou fazendo aqui agora é só uma revisão, pois eu já falei sobre isso nos vídeos sobre permutação. Mas a revisão é importante enquanto nós nos movemos para novos conceitos aqui nesses nossos cálculos. Portanto, agora a pergunta que eu faço é quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas pessoas aqui nas 3 cadeiras? Bom, se ninguém sentou ainda, nessa primeira cadeira eu tenho quantas possibilidades? Eu posso colocar uma dessas 6 pessoas, então eu tenho 6 possibilidades diferentes para a primeira cadeira. E agora, para colocar na segunda cadeira? Bom, como eu já coloquei uma pessoa aqui, são 6 pessoas diferentes, eu botei uma delas aqui, portanto, eu vou ter agora 5 que me restaram, sim ou não? Então, vou colocar aqui, 5 pessoas. Eu tenho 5 possibilidades para cada uma dessas 6 que eu coloquei na primeira. E uma outra maneira de pensar sobre isso aqui, que eu tenho 6 cenários diferentes para sentarem na primeira cadeira, para cada um desses cenários eu vou ter 5 diferentes para a segunda cadeira. E aí eu vou ter 6 vezes 5. Que vai dar 30 cenários diferentes aqui nesse caso até agora. E agora, para colocar na terceira cadeira? Bom, eu já tenho 30 cenários aqui. Para cada um desses 30 cenários, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 pessoas sobrando para colocar na cadeira número 3. Já que eu coloquei uma pessoa aqui, nessas possibilidades, agora eu tenho 4 para colocar na cadeira número 3. Então, multiplico tudo isso por 4. São 4 possibilidades, 4 cenários para cada um desses 30 previamente colocados. E, portanto, aqui, o número de cenários possíveis que eu vou ter para colocar 6 pessoas em 3 cadeiras vai ser 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 30 vezes 4, vai ser igual a 120 permutações. Então, vamos escrever aqui, 120 permutações. Agora vamos analisar o que as permutações elas contam. Nesse caso das permutações, eu ligo para quem está sentando em qual lugar, sim ou não. Portanto, por exemplo, se eu pegar essa permutação aqui, ABC, eu conto como uma outra permutação diferente o caso, por exemplo, ACB. Apesar de serem as mesmas pessoas, mudou a ordem aqui delas estarem sentadas e eu conto como um caso diferente. Um outro caso diferente seria, por exemplo, BAC, certo? Ou ainda, eu contaria como uma outra permutação o caso BCA. E eu posso continuar, se eu quiser, eu posso continuar colocando aqui, por exemplo, poderia ter o CAB, poderia ter o CBA. Eu poderia fazer isso aqui várias vezes até chegar às 120 permutações. Portanto, no mundo das permutações, isso daqui são consideradas permutações diferentes, tá claro? E é claro, há outras permutações, já que são 120 no total, que vão envolver outras pessoas diferentes, não precisa ser ABC não. Pode ser, por exemplo, FBC, que vai ser diferente do FCB, que ainda seria contado de maneira diferente, por exemplo, no caso BFC ou BCF, certo? E eu poderia fazer isso daqui várias vezes até chegar aos 120. Eu vou fazer mais 2 aqui. Poderia ter, por exemplo, o CFB e poderia ter também aqui CBF, certo? Todos seriam permutações diferentes. Portanto, aqui no mundo das permutações, nós temos aqui nesse caso 12 permutações daquelas 120. Eu escrevi só 12 aqui. Agora, o que aconteceria no mundo, por exemplo, em que eu não ligasse para a ordem que as pessoas estão sentando na cadeira? Bom, nesse mundo aconteceria uma coisa da seguinte maneira, olha só. Esses casos todos aqui seriam contabilizados como apenas um único caso, pois são as mesmas pessoas, só que sentando em lugares diferentes, em cadeiras diferentes, mas são as mesmas pessoas. Então, se eu não me importo mais com a ordem, isso daqui seria contabilizado como apenas um caso. E esses casos aqui também, seria contabilizado também como apenas um único caso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: de quantas maneiras diferentes eu posso escolher 3 pessoas desse grupo de 6 para colocar sentadas nessas cadeiras de maneira que eu não ligue para a ordem em que elas estão sentadas? E como sempre, nessa hora, eu te encorajo a pausar o vídeo e você pensar um pouquinho sobre esse problema, beleza? Já pausou aí o vídeo? Então vamos lá. Bom, uma das maneiras de pensar sobre isso daqui é o seguinte: cada grupo de 3 pessoas aqui, como você pode perceber, eu consigo colocar em 6 permutações diferentes, certo? Um grupo aqui de 3, as mesmas pessoas, eu consegui organizar de 6 formas diferentes, dependendo do lugar em que elas sentam na cadeira. Mas como agora eu estou apenas ligando para de quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas para sentar nas cadeiras, eu não ligo para a ordem. E, portanto, esses 6 casos aqui
têm que ser considerados apenas como um único caso, pois são as mesmas pessoas escolhidas. Então, para fazer esse cálculo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar meu número de permutações, 120, e vou dividir pelo número de maneiras de arranjar, de organizar, arranjar ali 3 pessoas. E como nós estamos vendo aqui, nós podemos organizar essas 3 pessoas, ou 3 letras aqui que representam pessoas, de 6 formas diferentes. Então isso daqui vai ser a mesma coisa que 120 dividido por quanto? Por 6. E aí, 120 dividido por 6 dá igual a 20. E agora, como você pode comparar os resultados, 120 e 20, esse primeiro resultado aqui ele foi obtido com a seguinte pergunta: de quantas maneiras eu posso organizar 6 pessoas em 3 cadeiras? 120. O segundo resultado aqui, 20, foi obtido com a seguinte pergunta: de quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas desse grupo de 6 para colocar nessas cadeiras, sem ligar para a ordem que elas estão sentadas? Ora, nesse caso, então, dá 20. E, portanto, nesse segundo caso aqui, eu estou querendo saber o número de combinações possíveis de 6 elementos tomados 3 a 3, de quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas de um grupo de 6. Isso dá igual, então, a 120 dividido pelo número de maneiras de arranjar 3 pessoas, que é 120 dividido por 6, que dá igual a 20. Olha aí. Então, nesse caso aqui, deu 20 combinações. Então, só para você relembrar aqui, isso aqui, essas 6 possibilidades aqui, são apenas uma única combinação. É a combinação dos elementos A, B e C, sem eu ligar para a ordem em que eles estão sentados. Aqui desse outro lado eu tenho uma outra combinação dos elementos F, C e B. Novamente, eu não ligo para a ordem em que eles estão sentados. A única coisa para a qual eu ligo, em ambos os casos aqui, é que eu escolhi essas 3 pessoas, tá claro? Então, para escolher essas 3 pessoas aqui, tem apenas uma única maneira de fazer isso. E, portanto, dessas 6 pessoas aqui, para escolher 3, eu tenho, então, 20 combinações diferentes. E isso é a mesma coisa que o número de permutações, 120, dividido pelo número de maneiras de arrumar essas 3 pessoas aqui nas diferentes cadeiras, certo? Que vai ser igual, então, a 6. 120 dividido por 6 dá igual a 20. Até o próximo vídeo.